Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estamos aqui para fazermos o nosso devocional de acordo com um texto escrito pelo irmão Cláudio José Faria Souza, que é lá de São João do Meriti, Rio de Janeiro, cujo nome é Sedentos por Deus. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a minha e a sua vida espiritual. Eu não escrevi o texto e não ajudei a escrever tão pouco, então o que eu faço? Eu leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Seria bacana também que você estivesse alerta para o fato de que essa mensagem é uma mensagem que fala sobre a Bíblia. Então seria muito bom se você pudesse compartilhá-la com outras pessoas para que elas também tivessem o privilégio de aprender de Jesus. Tá bom? Bom, eu gostaria de pedir agora que vocês orassem comigo para que o Senhor possa nos mostrar o que de especial tem para a nossa vida hoje. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, nós pedimos em Teu nome que Tu nos mostres aquilo que temos que aprender, que temos que aplicar e que nós possamos aprender contigo também, como sempre ter sede de Ti, para que nós possamos viver uma vida que realmente o Senhor se alegra. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, irmãos, então, hoje nós vamos ler 2 versículos só, do Salmo 42, o versículo 1 e 2. E esses versículos vão expressar aí uma profunda sede pela presença de Deus, usando uma linguagem super poética que vai falar sobre um servo, sobre uma corça que anseia por águas correntes. Bom, quais são as principais ideias desses 2 versículos? Primeiro é o desejo muito grande que a gente tem de Deus, né? Então o salmista vai comparar a sua alma à corça sedenta, revelando uma necessidade vital de comunhão com Cristo, o Criador, o nosso Deus. Outra coisa, há um sentimento de distância e saudade da presença de Deus, como se a alma estivesse exilada ou estivesse longe do templo. Outra coisa que nós vamos aprender aqui é a busca por esperança. Mesmo em meio à dor, aos desafios, o Salmo vai revelar para a gente que uma luta entre o desespero e a fé é encorajada aqui, por quê? Pela perseverança espiritual. A gente não desiste. Então esses 2 versículos aí vão ensinar a gente, vão convidar a gente a refletir sobre momentos de vazio e de confusão que a gente possa passar. Então, a nossa alma vai clamar por algo muito maior, que é o Senhor Jesus, que é o Deus, que é o Espírito Santo. E esse chamado é um chamado à intimidade com Deus, é um chamado à sinceridade emocional, é um chamado à esperança que se renova. Bom, agora eu vou convidar vocês para lerem comigo e depois nós vamos passar ao texto do irmão Cláudio Souza. E diz assim, ó: assim como o servo brama pelas águas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Bem, irmãos, então o nosso texto aqui chama-se Sedentos por Deus. E o irmão Cláudio José escolheu o versículo 2 para ser o versículo-chave, que diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Bom, ele vai falar pra gente que estudos sobre os animais, a fauna, né, vão mostrar que a corça tem um olfato super apurado, que ela consegue sentir a presença da água a quilômetros de distância, mesmo que esteja debaixo da superfície. Ela consegue sentir isso, ela sente onde está a água. Então, mesmo que esteja debaixo da terra, ela sabe que está lá.
Então a corça começa a gritar de alegria, ela corre, ela vence todo e qualquer obstáculo para chegar lá onde está a água. E ao chegar ao destino, né, onde está a água, ela não descansa, ela bebe muita água, bebe e se molha toda de felicidade. Bom, então o salmista, ele vai dizer o quê? Que a corça, ela estava sedenta de água, né? E a nossa alma, ela fica sedenta de Deus. Ora, certamente o salmista, ele conhecia como isso se dava, né? Como que esse pequeno animal, essa corça, ela sabia, né, perceber essas coisas. Por isso, como ele conhecia bem o animal, aí ele pôde fazer essa comparação e essa ilustração. Então, assim como a corça percebia água a milhares de distância, isso também tem que ensinar pra gente que a nossa satisfação como cristãos deve ser sempre um manancial de águas, que é o próprio Deus, né? Jesus Cristo fala que ele é água viva e a nossa alma tem que sempre buscar por ele. Mas olha só, sabe o que acontece quando a corça, ela fica muito tempo sem beber água? A concentração da urina dela fica muito forte e aí ela começa, ó, a exalar um mau cheiro, ela começa a feder. Isso aí não é nada bom. Por quê? Porque os predadores começam a sentir o cheiro delas e vai acabar caçando as corças e ela se torna uma presa fácil. E por que que ele usa essa ilustração, né? O salmista, que no caso aqui é Masquil, ele usa essa metáfora para dizer que a única coisa que pode anular esse odor da corça é a água. E ao beber o líquido, o mau cheiro dela desaparece. E a mesma coisa acontece com nós. Como é triste, né? A gente perceber que muitos de nós, cristãos, em vez de estarmos hidratados com a água da vida, que é Jesus Cristo, a gente vai ficando longe da fonte. E aí, ó, vai fedendo, vai exalando um mau cheiro. Devido ao quê? Ao mau testemunho, né? Porque um cristão que não bebe da água da vida não pode dar bom testemunho. Então, a única maneira de mudar isso é a gente vivendo junto ao manancial de água viva, nutrindo a gente mesmo com a água da vida, que é Jesus Cristo. A gente mantendo um relacionamento profundo com Ele. É o único jeito que nós podemos realmente nos sentirmos hidratados espiritualmente. Bom, nosso manancial termina assim, ó: beba diariamente da fonte da água da vida, que é Jesus. Amém? Bom, agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço, ó, de urso. Lembrando vocês que para nós que somos sedentos por Deus, para nós o abraço é super mega possível. E nós temos que abraçar, nós temos que mostrar às outras pessoas que Jesus é a água da vida. E a gente tem mesmo que ansiar por essa água. Ó, lembra também que a gente tem um versículo para decorar esse ano, que é o Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou termino com a frase de Tozer, que nós temos todos os dias falado, que é a seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.